Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, 640, bate aí. Da maneira de comungar. Isso. Questão 640. Como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? Responde o Catecismo. No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. Então, vou explicar por que estas tão detalhadas recomendações. Primeiro, de joelhos, porque Deus... É verdade que às vezes tem pessoas que vão em ritos orientais, não meu ucraniano, armênio, maronita é desmantelado, mas outros ritos do Oriente, eles não comungam de joelhos, porque no Oriente não é uma grande reverência se ajoelhar. Se inclinar é mais reverência do que se ajoelhar. Na cabeça oriental, por exemplo, para nós estar com homens com a cabeça coberta é uma falta de reverência. Mas, por exemplo, na Ásia, quando chegaram os missionários, os asiáticos nunca ficavam de cabeça coberta diante do imperador, porque era falta de respeito estar de cabeça descoberta. Então, o Papa Bento XIV comenda que quando os missionários chegaram na Ásia, o Papa daquele então deu a permissão para os padres rezarem com a cabeça coberta, porque naquele contexto, para eles era uma falta de respeito. Para nós é o contrário. Pois então, desde São Francisco de Assis, grande santo, na Igreja Romana se comunga de joelhos. Nos princípios não era assim, era em pé também. Mas só que quando as coisas vão se aperfeiçoando, vão melhorando, é um dano voltar para os princípios quando as coisas melhoraram, não é verdade? O modernismo tirou a comunhão de joelhos, por quê? Porque no princípio não se comungava de joelhos. Mas se alguém colocou algo muito melhor do que ficar em pé, e a igreja adotou esta atitude, então não tem como para nós, é um retrocesso irreverente. Não que no princípio não havia reverência, havia, mas foi posto algo mais sublime, então se comunga de joelhos. Quando a pessoa está incapacitada de se ajoelhar, comunga em pé, sem nenhum detrimento de sua devoção, mas só que de joelhos. Então devemos estar com a cabeça medianamente levantada, porque se os senhores já estão de joelhos e com a cabeça abaixada, o que vai acontecer? A gente vai ter que achar a boca dos senhores, as mulheres de véu, e depois o que acontece? Há um perigo de cair a Sagrada Hóstia. Então se levanta a cabeça e os olhares não é o padre, ademais de ser um olhar em vão, se olha para Nosso Senhor, que está na mão do padre. Por isso o padre, quando se observa as rubricas, ele na frente dos senhores vai dizer que o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo te guarde. Aí quando diz guarde, custódia, ele repousa a Sagrada Hóstia na língua do comungante, aí guarde a tua alma para a vida eterna, e ele diz amém. Então ele dá uma bênção com o Santíssimo para cada um e repousa a Sagrada Hóstia na língua ao dizer que guarde a tua alma. Então, para que possa comungar e reter as partículas também, que normalmente deviam ser retidas se comungamos desse jeito que diz o Catecismo, então, de joelhos, eu levanto a cabeça, olho para a Sagrada Hóstia que o Padre está me abençoando com Nosso Senhor. E aí, a minha boca está aberta e com a língua sobre os lábios inferiores, então as partículas que podem sair do dedo do padre ao repousar a Sagrada Hóstia já são retidas pela própria língua, hein? Aquela bandejinha é só um cuidado a mais, mas se comungamos assim, se for cair partícula, cai na bandeja. Mas, deste modo, é suficiente para que isso não aconteça. E as senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. Por quê? Porque estamos lá no Era Apostólica, São Paulo disse que as mulheres que rezam com a cabeça descoberta desonram a sua própria cabeça.
porque a cabeça da mulher é um homem e a cabeça do homem é Cristo. Então, as mulheres devem levar esse sinal de sujeição aos anjos que estão presentes no culto. Então isso é sério, às vezes aqui não acontece isso, mas tem lugares que as mulheres não levam véu e ficam emprestando o véu para comungar. O véu não é para comungar, é para rezar em atos litúrgicos obrigatoriamente. E outras, quando rezam em casa, também usam, já é por devoção. Então é o seguinte, estas são nesta questão nós temos assim, como devemos nos apresentar. Então são elementos para a reverência ao Santíssimo Sacramento. Se faltar alguma dessas coisas, é uma comunhão deficiente no sentido externo da reverência que o Santíssimo exige. Questão 641. Como se deve segurar a toalha ou a patena da comunhão? A toalha ou a patena da comunhão deve se segurar de maneira que recolha a Sagrada Hóstia caso ela venha a cair. Até o Papa Pio XI, existia um paninho exatamente como esse daqui, que chamava toalha de comunhão. Um dia nós vamos voltar a usá-la, porque ainda está vigente. O que acontece? Quando nós temos acólitos, isso é um milagre, os acólitos usam uma maior que normalmente cobre o genuflexório, né? Em realidade é a mesa de comunhão quando estamos numa igreja. Então, um e o outro segura na ponta, e aí as pessoas deveriam chegar e colocar assim a mão embaixo. E desde o Papa Pio XI ele acrescentou a bandeja de comunhão aqui, para os senhores verem o respeito ao Santíssimo. Antigamente era somente a toalhinha, e quando era pequenininha assim, então o sujeito comungava aqui e passava desse jeito para o outro, porque se fizesse isso daqui, não, tivesse partículas, alguém ia ou ir para o quinto, ou ia para o purgatório 3.000 anos diante do Santíssimo Sacramento na Igreja dos Sacramentinos para expiar a irreverência. Então o que acontecia? Depois da comunhão, o último comungante ia e se dobrava assim, assim, assim e assim, quase igual ao corporal, porque retinha as partículas. Aí depois, para usar novamente, se abria assim, assim, assim e assim. Se tivesse alguma partícula, ela ficava bem quietinha aqui. Normalmente os anjos fazem o favor de recolher, e aí se evitava cair qualquer partícula. O Papa Pio XI, eu não me lembro a razão, ele acrescentou a bandeja metálica. Mas só que como nós, latinos e ocidentais, preferimos o prático, aí então foi substituída a toalha pela bandeja. Mas em realidade são as duas coisas em vigor. Pois então, depois disso a gente vai ter que puxar a toalha para a próxima, se Deus quiser. Então, por isso o catecismo nessa questão está falando dessa bendita toalha, como deve segurar. De tal modo segurava assim, e então colocava embaixo do queixo, olhando, como já vimos na questão anterior, e depois passava para o outro que recebia desse jeito, colocava, comungava e passava, quando não temos acólito. E quando temos acólito, eles pichavam, ficava igual uma mesa de tecido propriamente dita, e o comungante só aproximava do seu queixo. E aí, porque cada um tem a sua estatura, e depois o acólito ia e dobrava direitinho, ficava já em cima da mesa da comunhão. Às vezes nós pensamos que aquela toalha é para enfeite. Não, aquela toalha é para receber o Santíssimo. Por isso, essa questão. Quando se deve engolir a Sagrada Hóstia? Devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível, e convém abster-se de cuspir por algum tempo, por razões óbvias, não? Então, é o seguinte, se nós deixamos a Sagrada Hóstia se dissolver completamente em nossa boca, nós não comungamos. Por quê? Porque a comunhão é o quê? Quem come a minha carne e bebe meu sangue. A qualquer alimento, se nós deixássemos os alimentos dissolver em nossa boca, a saliva é o princípio já que vai digerir aquilo e corrompe aquilo. Então, engolíssemos o que restasse, não é um alimento propriamente dito. Então, aqui temos que ter dois cuidados. Um é que tem gente que às vezes estão nervosas ou por causa da missa demora e o tempo
quente, que fica com a boca seca, então ele comunga e levanta a língua e gruda no céu da boca. Isso já deve ter acontecido com alguém ou com todos em algum momento ou várias vezes. Aí o que acontece? O dedo jamais. Não. Isso não se faz com nada, muito menos com Santíssima. Se remove reverentemente com a ponta da língua. Se for o caso, poderia pôr um pouquinho de água para ajudar a umedecendo, para poder removê-la. No seminário tinha seminaristas que diziam, eu não sei se é verdade, que eu nunca fiz, que era, se mordesse a língua, sai saliva. Os senhores experimentem e depois me digam se isso funciona. Morder a língua é bem-vindo, mas não sei se nesse momento vai sair saliva. Ou sangue, em todo caso, pode ser um meio. Mas o catecismo está querendo o quê? Que nós engolir logo, por quê? Nosso Senhor, o tamanho da hóstia também varia, porque com o modernismo elas aumentaram. Porque eles dão comunhão, entre aspas, comunhão e sob duas espécies, com aspas até as cordilheiras. Agora, normalmente foi pensada de tal modo que possa ser ingerida no momento da comunhão mesmo. Bom, isso também se for muito grande, então os senhores esperam um momento, mas não é para mastigar. Este é outro erro que eu queria dizer. Porque tem alguns movimentos por aí que dizem que como é comida, a modo de comida tem que mastigar. Tem muita comida que a gente não mastiga, hein? E depois, qual é o problema de mastigar? Que fica presa nos dentes as partículas. E aí nós sabemos que mesmo com a ação de graça de 15 minutos, acontece. Por exemplo, quando o padre tem que comungar muitas sagradas hóstias que restaram, às vezes acontece da gente encontrar partículas depois da ação de graças presas aos dentes. Então, o que vai acontecer? Ou vamos ter a tentação de remover com algum modo irreverente, que vai ser absurdo e irreverente ao Nosso Senhor, ou vamos zanzar com o Santíssimo preso nos nossos dentes, que a gente vai conversar, a gente vai ao banheiro, depois a gente vai comer alguma coisa. Então isso não condiz com a presença real do Santíssimo Sacramento. Por isso ingeri-la para que não fique presa aos dentes. E se ficar, beba água depois da missa e tente remover, mas nunca e jamais de modo manual, com a unha, com dente, com palito de dente, nada dessas coisas. E o cuspir, por quê? Porque ao ter fragmentos, vamos cometer uma grave irreverência. Uma grave irreverência. É uma irreverência que se chama pecado mortal, hein? Porque toca a majestade de Deus diretamente. E se a Sagrada... Questão 643. Se a Sagrada Hóstia se pegar no céu da boca, o que deve se fazer? Se a Sagrada Hóstia se pegar no céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca, porém, com os dedos, o que havíamos dito já antecipadamente. Então, aqui vemos, então, o que nós devemos fazer no momento da comunhão. Agora, vamos à quinta parte aqui do preceito da comunhão. Questão 644. Quanto à obrigação de comungar, a obrigação de comungar todos os anos, pela Páscoa na própria paróquia, e além disso em perigo de morte. Então aqui nós vamos ver o seguinte, é verdade que é muito piedoso, necessário para o fervor, para vencer o pecado, para aumentar em graça, comungar com frequência. Isso é um aspecto do qual nós não estamos vendo no catecismo agora. Aqui está tocando qual é a obrigação que nós temos, ou seja, a obrigação que nós temos, se nós não a cumprimos, nós pecamos mortalmente. Então, quando é pecado, seria a pergunta, quando é pecado mortal, quando a comunhão briga abaixo do pecado mortal? Então, seria assim, na Páscoa, aí não é o dia da Páscoa, a comunhão pascal, que começa a quarta-feira de cinzas e termina lá na festa de São Pedro e São Paulo, nesse período pascal, e depois no perigo de morte, por isso se tem o viático, que é a última comunhão que nós tentamos dar para a pessoa que está doente. Se chama viático porque é a última comunhão que se supõe que seja a última. Agora, aqui diz na própria paróquia. Por quê? Porque quando a igreja não estava em crise, todos os preceitos de confissão anual, que também é obrigatório nesse período, e a comunhão era feita na própria paróquia. Não se fazia em paróquias alheias, porque todos tinham o seu pastor, que é o bispo, então dentro da sua diocese, e o bispo repartia uma parte do seu rebanho e confiava um pároco.
Então, isso é o que deve voltar quando a igreja volte a triunfar. Mas nessa crise é o seguinte, nós não temos paróquias. E se nós formos tentar comungar nas nossas paróquias, com muita sorte vamos receber da vizinha uma sagrada hóstia que sabe Deus como foi consagrada e para quê e por quem. Então, na crise se levanta isso porque há um perigo de fé grave de se expor para cumprir a letra da lei, mas o espírito se mantém. Em que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? O preceito da comunhão pascal começa a obrigar na idade em que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições. Aí é o que São Pio X insistiu quando veio com a comunhão das crianças. Restabeleceu esse costume. Quando a criança tem uso de razão, ela está obrigada a se confessar. Então tem crianças que não estão preparadas para a primeira comunhão por causa da falta de instrução, mas elas já se confessam. E se elas podem receber a absolvição, porque já tem uso de razão, então é a época de comungar. Os dois preceitos andam juntos. Quem é sujeito de absolvição, porque tem uso de razão, também é sujeito de receber a comunhão. Então tem que ter cuidado, porque às vezes nós vemos nos manuais antigos 7 anos, mas tem criança que às vezes com 5 anos tem uma maturidade moral muito alta e sabe discernir entre um pão comum e o corpo de Nosso Senhor. Então o catecismo não está dando idade aqui. A partir do momento que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições, ou com conhecimento breve e certo, com a convicção da sua fé em exercício e saber discernir o pão comum do corpo de Nosso Senhor, já pode comungar. Pecam aqueles que têm idade para ser admitidos à comunhão e não comungam? Questão 646. Aqueles que têm idade para ser admitidos à comunhão e não comungam, ou porque não querem, ou porque não estão instruídos por sua própria culpa, pecam sem dúvida. Pecam igualmente os seus pais, ou a quem lhes faz às vezes, se o adiamento da comunhão se dá por sua culpa e hão de prestar por isso severas contas a Deus. Então, quando a pessoa é ignorante porque não quis ir ao catecismo, as crianças que não quiseram, e os pais, porque fazem as vontades dos filhos, não deram ou não levaram ao catecismo, e elas estão distantes da comunhão por própria culpa, é pecado. Isso é pecado mortal, hein? Isso é sério. Porque Nosso Senhor se dá na Santíssima Eucaristia para que nós o comunguemos. Ele não veio do céu para voltar, não, ele veio do céu e desceu no altar para do altar estar dentro das nossas almas pela recepção dos sacramentos. Então, assim, as crianças que não comungam porque os pais, elas são preguiçosas, os pais correspondem à preguiça e não dão catecismo e o tempo vai passando e elas já têm uso de razão, isso é pecado. Aí esse pecado recai sobre a criança e sobre os responsáveis dela. Aí fala, o pai ou a mãe, os dois. Não, os dois, porque a criança não é responsável só do pai ou só da mãe. Os dois são responsáveis. Agora, se é uma criança que vive com a avó, com o vô e com tios, todos eles são responsáveis, todos eles também estão em pecado mortal por serem negligentes na instrução religiosa dessa criatura. E a criança também, porque já tem uso de razão e não quer fazer e não comunga porque está aí distante de Nosso Senhor porque ela quer ficar. Questão 647. É coisa boa e útil comungar frequentemente? Agora vamos ao outro aspecto. Vimos aqui a obrigação baixo o pecado de que temos que comungar, se não pecamos. Agora vamos ver a utilidade enquanto ao fervor e à devoção. Sim, é coisa ótima comungar frequentemente até todos os dias, contanto que se faça com as devidas disposições. Então, assim, teve uma época na igreja que os padres, antes do jansenismo, já tinham afastado as pessoas da comunhão diária. Por quê? Porque as pessoas comungavam somente por um costume que todos estão comungando, a gente se levanta e vai e comunga. Então, o que aconteceu isso? A distância do Santíssimo Sacramento depois causou um rigor que chama jansenismo, que distanciou mais ainda as pessoas do Santíssimo, da comunhão frequente. E aí veio São Pio X, que veio restabelecer a comunhão frequente ou diária, inclusive, mas ele deixa claras as disposições. Por exemplo, não é comungar
deve-se comungar diariamente quando é possível, mas as pessoas têm que se esforçar para vencer os pecados veniais. Não é assim, eu confessei, entro na fila da comunhão, comungo e está bem. Não, quem quer comungar todos os dias tem que ter um combate mais do que essa de deixar os pecados mortais no confessionário e vir comungar. Por quê? Porque a modo que está recebendo Nosso Senhor mais vezes, tem que levá-lo para o mais profundo da alma. Então, comungar em pecado mortal, nunca, jamais, porque isso é um sacrilégio. Agora, quem quer ter essa vida, quando é possível, nessa crise, não é possível, infelizmente, mas quando for possível, se Deus assim o determinar, nós vamos poder comungar diariamente, mas não é só a mesma comunhão que nós fazemos uma vez por mês, tem que ser por uma razão mais, levar Nosso Senhor para o mais profundo da nossa alma e cada comunhão buscar mais fervor. Com qual frequência que se deve comungar? Pode-se comungar tão frequentemente quanto permite o conselho de um confessor piedoso e douto. Então, por exemplo, tem pessoas muito virtuosas que por alguma razão pessoal, o seu confessor e diretor espiritual vai dizer, olha, você não vai comungar todos os dias. Pronto. Às vezes está cheia de escrúpulos, às vezes está, não sei, indisposta, mas quer comungar por comungar e vira uma obsessão de comungar por uma obsessão, não por uma devoção. 1000 razões existem. Então, o confessor diz que não e pronto. Agora, quando se comunga diariamente, nós nunca podemos comungar mais de uma vez por dia. Isso é o modernismo. Na tradição, quando se tem missa diária, se comunga uma só vez, porque a graça sacramental é a modo de uma, como nós podemos comparar, cuidado para não confundir as coisas. Assim como alguém que faz uma refeição forte tem a saciedade durante toda a jornada, como Nosso Senhor é o pão dos fortes, uma comunhão, ela irradia sobre uma jornada de um homem, enquanto a robustez da graça do dia da comunhão. Agora, os efeitos dessa comunhão sacramental ficam na alma até ela comungar outra vez, aumenta essa graça, ou vier a desgraça do pecado mortal e acabar com tudo. Aí tem um outro recomeço, uma confissão e uma outra comunhão. Então não se comunga, salvo um sacerdote que tem que rezar 2 ou 3 missas, mas quando rezamos 2 ou 3 missas, quando nós comungamos, não há nenhuma alteração. Por quê? Porque a primeira comunhão do dia já deu essa irradiação de graça eucarística. Vocês me entendem? Quando o padre tem que comungar 2 ou 3 vezes por rezar 2 ou 3 missas, é por causa da integridade do sacrifício que requer consumir a vítima. Mas quem assiste 2 ou 3 missas num dia só comunga em uma delas. Porque seria uma comunhão que não surtaria nenhum aumento de graça propriamente dito no fiel que comunga.